Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luana e este é o meu canal e é uma alegria ter você aqui comigo para mais uma reflexão da leitura diária da nossa Escola Bíblica Dominical. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós conversamos sobre a Palavra de Deus de uma maneira simples, mas buscando sempre compreender o texto bíblico com profundidade e principalmente trazendo essa palavra para a nossa vida. E a leitura de hoje traz um tema que, olha, eu acredito que todos nós precisamos ouvir em algum momento da nossa caminhada. A presença do Senhor nos encoraja a pregar. E antes de qualquer coisa, eu quero ler o nosso texto. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 e 10. Vai dizer assim: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Agora pensa um pouquinho comigo. Deus chega para Paulo e diz: Paulo, não temas. Por que Deus diria não temas para alguém que não estivesse enfrentando algum medo? Às vezes nós olhamos para Paulo e enxergamos aquele gigante da fé, o homem que enfrentou perseguições, prisões, naufrágios, muitos açoites, o apóstolo que levou o evangelho a lugares onde Cristo ainda não havia sido anunciado. E aí nós podemos criar a impressão de que Paulo simplesmente não sentia medo. Mas meu irmão, minha irmã, coragem não significa ausência de medo. Coragem é continuar obedecendo apesar do medo. E isso muda completamente a maneira como nós enxergamos esse texto. Porque Deus não diz para Paulo: Paulo, você não deveria estar com medo. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Percebeu a diferença? A resposta de Deus para o medo de Paulo não foi uma explicação, mas foi a sua presença de Deus na vida de Paulo. E aqui nós precisamos entender um pouquinho de todo o contexto desse versículo. Paulo, ele estava em Corinto, e Corinto não era exatamente o lugar mais tranquilo para se pregar o evangelho, como a gente tem visto aí no decorrer das nossas reflexões. Era uma cidade muito importante, movimentada, comercial, cosmopolita e marcada por uma profunda diversidade religiosa e também uma diversidade moral. Paulo chega ali e começa a anunciar a Cristo. Atos 18, ele vai nos mostrar que ele trabalhava com Áquila e Priscila e aos sábados discutia na sinagoga procurando convencer judeus e gregos. Mas houve oposição, houve resistência e eu imagino que, humanamente falando, Paulo tinha motivos para pensar: será que eu continuo? Será que vale a pena isso? Será que alguém está me ouvindo? Você nunca se sentiu assim? Talvez não pregando em Corinto, é claro, mas tentando fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você tenta ensinar, tenta evangelizar, tenta aconselhar alguém, tenta falar de Jesus dentro da própria família, tenta viver corretamente no trabalho e parece que nada muda. Você fala e ninguém ouve. Você planta, não vê os frutos. Você ora e aparentemente nada acontece. E aí começa aquela pergunta: Senhor, será que está valendo a pena continuar? Não é verdade? Então Deus aparece para Paulo e vai dizer assim, a primeira coisa que ele diz para Paulo: não temas. Depois ele fala: não te cales. E finalmente vem a razão: porque eu sou contigo. Olha que sequência maravilhosa! Não temas. Essa expressão aparece inúmeras vezes nas Escrituras Sagradas. Deus vai dizer para Abraão, Deus vai dizer para Josué, vai dizer para muitos homens da Bíblia. Os profetas ouviram palavras semelhantes, os discípulos também. E sabe o que isso, meus irmãos e minhas irmãs, nos ensina? Que pessoas usadas por Deus também enfrentam medo. E às vezes existe uma ideia equivocada dentro da igreja de que alguém cheio de fé nunca pode ter medo. Mas, meu irmão, fé não é fingir que o problema não existe. Fé é olhar para o problema e continuar acreditando que Deus continua sendo Deus. E existe uma diferença enorme nisso. O medo, ele nos diz: você não consegue. E talvez seja verdade isso. Mas a fé, ela responde: eu não estou sozinho. Olha o que Deus disse a Paulo. Ele não falou para Paulo: Paulo, não tenha medo porque você é forte. Não. E ele também não disse: não tenha medo porque você é muito inteligente. Nem não tenha medo porque você conhece muita teologia. O que Deus disse é: porque eu sou contigo. Meus irmãos, é a presença de Deus que muda tudo. Agora, nós vamos ver a segunda parte. Não temas, mas
fala, porque existe um perigo quando o medo entra no nosso coração. O medo, ele tenta nos calar. E eu não estou falando somente de subir num púlpito, de aceitar uma oportunidade na igreja. Mas Deus nunca tenha chamado você para pregar num púlpito, mas todo cristão foi chamado para testemunhar de Cristo. Talvez seja uma conversa no trabalho, seja uma conversa dentro de casa, uma oportunidade entre os amigos, uma pessoa dizendo, eu não estou bem. E naquele momento, Deus abre uma porta para você dizer, posso orar por você? Às vezes nós pensamos que a evangelização precisa começar com uma grande pregação. Meus irmãos, nem sempre. Às vezes começa apenas com uma pergunta, você está bem? Às vezes começa com um gesto de compaixão, às vezes começa com um testemunho seu e depois surge a oportunidade de falar de Cristo para essa pessoa. Pedro diz lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, que devemos estar preparados para responder àqueles que perguntarem a razão da esperança que há em nós. Meu irmão, existe uma esperança dentro de nós e essa esperança, ela tem nome, Jesus. E ainda na nossa leitura, Deus acrescenta, não te cales. E eu acho isso muito forte, porque existe diferença entre ficar em silêncio por sabedoria e ficar em silêncio por medo. Há momentos em que precisamos sim saber nos calar, mas existem momentos em que calar significa perder uma oportunidade que Deus colocou diante de nós. E aqui eu preciso fazer uma pergunta para você. Será que nós não estamos ficando silenciosos demais? Falamos sobre política, futebol, sobre séries, sobre o trabalho, sobre problemas, sobre a família, falamos sobre tudo. Mas será que temos falado de Jesus? Eu não estou dizendo para você transformar toda a conversa em um sermão. Não é isso. Mas será que as pessoas que convivem conosco sabem em quem nós cremos? Será que sabem de onde vem a nossa esperança? Será que percebem Cristo em nossa maneira de viver? Porque a evangelização não é apenas aquilo que sai da nossa boca. A nossa vida também precisa confirmar aquilo que anunciamos. Chega um momento, meus irmãos, em que nós precisamos falar. Paulo, lá em Romanos capítulo 10, vai dizer assim, e como ouvirão se não há quem pregue? A fé cristã possui uma mensagem e essa mensagem precisa ser anunciada. A batalha é espiritual. A nossa leitura também chama atenção para algo muito importante. A evangelização está relacionada ao reino espiritual. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, 4, assim, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, ou seja, não se vence batalha espiritual com ferramentas carnais. E aqui está um perigo. Às vezes nós confiamos demais em algum método, estratégia, algum equipamento, nas redes sociais, no microfone, no próprio conhecimento. E nada disso é necessariamente errado. Eu mesmo estou aqui utilizando uma câmera para compartilhar essa palavra com você. Nós podemos estudar, devemos sim nos preparar, podemos aprender a nos comunicar melhor, a ter uma oratória melhor, mas nunca podemos esquecer, nenhuma técnica substitui a presença de Deus. Podemos ter uma excelente estrutura, um excelente roteiro e nenhuma presença. Podemos conhecer todas as técnicas de comunicação e não ter vida de oração. Podemos saber falar para milhares de pessoas e não saber ficar a sós com Deus. Meu irmão, isso é muito perigoso. Moisés entendeu isso. Lá em Êxodo 33, quando Deus fala sobre a caminhada do povo, Moisés responde, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Meus irmãos, que coisa mais linda, que coincidência. Moisés está dizendo em outras palavras, Senhor, eu prefiro ficar aqui contigo do que ficar longe de ti. Porque o maior presente de Deus não é aquilo que ele coloca nas nossas mãos, é o próprio Deus. Não existe vida espiritual saudável sem dependência de Deus, sem presença de Deus. Nós não vestimos a armadura para provar que somos fortes. Nós vestimos a armadura porque reconhecemos que dependemos do Senhor para viver. Agora nós chegamos para mim, para a parte mais bonita. Deus diz, porque eu sou contigo. Paulo, continue, eu sou contigo. Paulo, pregue, eu sou contigo. Paulo, não se cale,
eu sou contigo. Veja que Deus não promete a ausência de dificuldade para Paulo, promete a presença em meio à dificuldade. Isso, meus irmãos, aparece do começo ao fim da Bíblia. José foi para a prisão, mas a Bíblia diz: o Senhor estava com José. Daniel entrou na cova, os 3 jovens foram lançados na fornalha. Os discípulos enfrentaram tempestades, Paulo enfrentou perseguições. O cristianismo bíblico nunca promete uma vida sem problemas. Ele promete algo muito, muito, muito melhor. Uma vida que não enfrentamos os problemas sozinhos. Não é verdade, meu irmão? Quantas coisas você já enfrentou que, olhando hoje, você pensa: eu não sei como conseguir passar por isso? Talvez a resposta seja exatamente esta: você não passou sozinho. Deus estava lá. E existe ainda uma última frase que nós não podemos ignorar no texto que nós lemos. Deus diz: pois tenho muito povo nessa cidade. E isso é maravilhoso. Paulo estava olhando para aquela cidade de Corinto e provavelmente enxergava muita oposição, muita dificuldade. Mas Deus olhava para Corinto e enxergava pessoas que seriam alcançadas. Paulo enxergava talvez sim a dificuldade, Deus enxergava o propósito. Paulo talvez enxergasse resistência, mas Deus enxergava colheita. Meu irmão, nós enxergamos o agora. Deus conhece aquilo que ainda vai acontecer, Ele é soberano, Ele conhece além da curva. Talvez exista alguém por quem você está orando há muitos anos. Não desista. Talvez você tenha falado de Jesus para alguém e aparentemente nada aconteceu. Continue falando. Talvez você esteja servindo e não esteja vendo resultado. Continue fiel, porque nós plantamos e também regamos, mas como Paulo nos ensina, Deus é quem dá o crescimento. E o resultado, meus irmãos, como nós vimos durante a semana, pertence a Deus. A nossa responsabilidade é permanecer fiéis. E, para terminar, eu quero que você guarde 4 pequenas frases da nossa leitura de hoje. Primeira, não temas. Segunda, fala. Terceira, não te cales. E quarta, eu sou contigo. Talvez você esteja esperando Deus remover todas as dificuldades para então obedecer. Mas talvez Deus esteja dizendo: eu não vou mostrar todo o caminho agora, mas vou junto com você, eu vou caminhando com você. E isso, meus irmãos, basta. Porque quando a presença de Deus está conosco, isso não significa que tudo será fácil. Significa que nada precisará ser enfrentado sozinho. Então, meu irmão, minha irmã, se Deus abrir uma oportunidade hoje, fale. Se alguém perguntar sobre a sua esperança, fale. Se alguém precisar de oração, ore. Se surgir uma oportunidade de testemunhar de Cristo, não tenha vergonha. Não precisamos, é claro, ser inconvenientes nem forçar conversas, mas também não podemos esconder aquele que transformou a nossa vida, porque talvez exista alguém muito perto de você esperando justamente uma palavra de esperança, e talvez Deus queira usar você para entregar essa palavra para essa pessoa hoje. E eu termino com uma pergunta para nossa reflexão: se Deus colocar hoje diante de você uma oportunidade de falar de Jesus, o medo vai fazer você se calar ou a certeza da presença de Deus vai encorajar você a falar? Pense nisso. Não temas, mas fala. Não te cales, porque eu sou contigo. Que promessa maravilhosa. Que Deus nos dê coragem, mas não aquela coragem baseada em nós mesmos. A coragem de quem pode dizer: eu vou porque sei que não vou sozinho. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Se essa reflexão edificou você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para acompanhar as próximas reflexões e outros vídeos que eu posto por aqui. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas é claro que o Espírito Santo continuará falando ao meu e seu coração. A paz do Senhor Jesus.